pensa que vai alcançá-lo, não alcança não, meu irmãozinho. Minha irmã, como o servo do Senhor falou aqui, muitas pessoas confiando na macumbaria. Ele não achou quando eu toco, aleluia, os homens que ainda têm pregado a verdade do Senhor Jesus, que ainda não se acovarda para pregar aquilo que o Senhor ordena, irmão. Aleluia. Aquele homem era um homem temente a Deus. No dia de hoje, não podia até dizer, pastor, que é um homem bom. Dizer que tem pessoas se titulam bom. Se o próprio Jesus, pastores, não quis, ele sendo bom, ele disse: não, bom só o Pai que está no céu. Ele mesmo sendo poderoso. Às vezes a gente vê, aleluia, muitas pessoas se exaltando a si mesmo. Eu fiz isso, eu faço aquilo. Ei, se não for Jesus na minha vida e na vida dos pastores, nada nós fazeremos. É verdade, se não for Jesus nas nossas vidas, nem por culto nós estaríamos aqui hoje, nem trazer essa palavra eu traria, nem louvar ninguém louvaria, nem congregar Deus congregaria, porque é o Espírito Santo que nos dá força para alcançar essa salvação, essa promessa. E aqui no tempo de hoje, esse homem já era um homem salvo. Pelo julgamento humano, esse homem estava salvo, igreja, mas o Senhor viu, não, falta algo na vida dele. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, pastor? Às vezes, em quantos lugares vivemos num dia difícil, nos dias de desconfiança, nos dias, aleluia, de lutas, Glória a Deus. de sofrimento. Mas eu quero te dizer, não deixa nada aqui só bater a tua fé. Aleluia. Creia ainda que ainda tem mulher de Deus, você tem que crer sim. Creia ainda que ainda tem homem de Deus, você tem que crer sim. Porque se tu desaprova o homem de Deus, a mulher de Deus, tu está desaprovando o poder de Deus. O poder de Deus liberta, o poder de Deus cura. E aqui, igreja do Senhor, aquele homem, se fosse do nosso velho, que não estava salvo, pastor. Nós mesmo diríamos, rapaz, isso aí é fechar o olho, está no céu, mas ainda não. Ele é necessário, ele tinha que ouvir a palavra para saber da história de Jesus, que só Jesus salva. Aleluia, a gente vê nos dias de hoje, a gente vê mais pregação. Se tu vê em internet, tu vai ver, às vezes tem mesmo pastores em outrora que pregavam a verdade, pregando a contenda entre os irmãos, irmão, e a Bíblia diz que correndo a coisa para o Senhor é irmão que sempre é contenda entre irmãos. O que é isso? Mensagem motivacional é dizendo, ó, ele quer para derrota. Ele está doido para querendo jogar na mão de irmão. O nosso inimigo não é um pastor contra o outro, não é um irmão contra o irmão. O nosso inimigo é as potestades, é as obras da verdade, é os demônios, irmão. Não é teu irmão que está do teu lado, é tua irmã, não. É Satanás que não quer ver tu na tua vitória. Pastor Ronaldo, mas tem pessoas que percebem, irmão, que abusando, ora para Deus libertar e ele faz o milagre. E aqui a palavra do Senhor diz que aquele homem estava orando, estava em jejum como o Senhor, por meio de um anjo dele enviou para ele e disse: olha, as tuas esmolas têm chegado perante a Deus, as tuas orações, em outras palavras, tu tens achado graças às ordens do Senhor. Aí o anjo disse: vai a tal cidade por nome Jope, procura um homem que está na casa de Simão Curtidone, Simão Pedro, e ele vai te dizer, aleluia, as palavras. Agora tu imagina, por isso que nós não podemos, aleluia, deixar de acreditar nas coisas do Senhor. Por quê? Porque Deus escolheu um pecador, como eu, como você, para trazer essa palavra. A Bíblia diz que os anjos queriam, pastor, trazer essa mensagem. Mas Deus escolheu eu e você para trazer essa mensagem. E agora, olha, é missionário Rosilda. Ali, pastores, muito bem, Deus podia trazer a palavra, não era assim? Podia falar de Jesus, mas não, para ter as palavras. Então Deus não me chamou, foi eu, foi você que está aí para trazer essa palavra. E a Bíblia diz que ali Pedro estava lá em Jope orando no terraço, e ali buscando ao Senhor. E ali ele teve fome, mas ali a Bíblia diz que teve um arrebatamento de sentido. E ali numa visão ele viu como um lençol nas quatro pontas ali
para ele: Pedro, mata e come. Glória a Deus. Aí ele olhou para aquele tipo de animal e disse: não, Senhor, nunca comi tanta coisa como imunda. Aleluia, Deus. E o Espírito Santo ali repreendeu ele: como tu diz, como imundo, aquilo que Deus purificou. Eita, glória. O que é que significa isso, pastor Ronaldo? Quando tu desaprova o teu irmão, a tua irmã, o teu pastor, aqueles a qual Deus chamou, porque aqui nenhum de nós que veio primeiro, nenhum de nós que nos ofereceu, mas foi Jesus que escolheu eu, foi Jesus que escolheu você. Aleluia! E não temos como dizer que é como imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia. É Jesus que chamou você que está embaixo. Eu quero dizer, igreja do Senhor, e a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor disse para Cornélio enviar ali o servo dele para trazer Pedro, e ali o Senhor mostrou por meio daquela visão que não era da forma como ele pensava, que Deus ele não faz acepção de pessoa. Agora tu imagina quem é a mãe ou o pai que daria o filho para morrer por um alcoólatra, por um drogado, morrer pela pessoa que está na prostituição, que está no engano, que está nas abominações que esse mundo traz de bandeja, aleluia, para quem não está na presença do Senhor. Aleluia. Deus chamou, foi esse povo, Deus chamou, foi eu, foi você. Muitos não entendem o que é a igreja, irmão, muitos não entendem o que é a obra do Senhor, meu irmão. A Bíblia nos diz que Deus não